Fala, pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem, tá? Vamos lá para mais um vídeo aí, tá? Vamos falar de ciências aí, beleza? Vamos estar dentro do contexto aí. Vou estar passando aqui a apostila para vocês, apontando alguns tópicos. E aqui quem está falando é o professor Luciano, tá? Sou professor de ciências. E aí volto aquele mesmo esquema, aí eu reforço sempre que eu falo. Tenta fazer exercícios, anota as dúvidas, não esqueçam de anotar as dúvidas e traz para a gente discutir em sala, ok? Vou dar dando uma passada aqui na apostila, fazendo algumas explicações, dando algumas orientações. Pratiquem com os exercícios, tá? E lembrando aí, por volta de 6h30, 6h40, eu sempre estou disponível lá às terças-feiras, e conforme for surgindo as dúvidas, caso tenha alguma, tá? É um prazer de tentar estar solucionando. Se eu não estiver na sala do médio, eu estou na sala do fundamental, eu sempre reservo meia horinha aí para vocês, para a gente poder tirar a dúvida da matéria que passou, ok? Mas é de muito importante que vocês tentem, vocês façam os exercícios e não esqueçam de anotar a dúvida de vocês, ok? Vamos lá, vamos para a apostila. Vamos passar aqui, galerinha, Fundamental 2, tá? Vamos falar aí, tá? Sobre átomos e elementos químicos e falar um pouquinho sobre a classificação periódica dos elementos. Matériazinha super fácil, super tranquilo, tá ok? Então, a gente inicia aí, basicamente, falando um pouquinho, explicando um pouquinho sobre a questão dos átomos e dos elementos químicos. O que é um átomo, o que é um elemento químico, qual é diferente, se é que são diferentes, mas aí tem toda uma explicação, tá? E lembrando que tudo que nos cerca, tá? Do ar que a gente respira, ao computador que eu estou dando aula aqui, aos cabos de energia elétrica, do papel que você segura um alimento, ou propriamente o próprio alimento mesmo, tá? Toda a matéria é formada por átomos, tá? Beleza? E o átomo é dividido em partículas menores com características e cargas diferentes, beleza? Então, quais são as principais cargas dos átomos aí? A gente tem três, a gente sinaliza três aí, ó. Prótons, beleza? Nêutrons e elétrons. A parte que a gente tem que ter em mente, tá? Prótons e nêutrons são cargas positivas, tranquilo? E os elétrons são as cargas negativas, ok? Lembrando que prótons e nêutrons eu possuo massa e os elétrons a massa é quase que desprezível, tá? Pô, mas então quer dizer que ele não tem massa? Não, ele tem uma massa, mas ela é tão pequena, mas tão pequena, que ela é considerada uma massa desprezível, beleza? Num átomo em equilíbrio neutro, tá? O número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, beleza? Então tem que pensar no átomo em equilíbrio neutro, beleza? O número de prótons e o número de elétrons são iguais, tá? Dentro desse contexto, a gente fala um pouquinho, a gente tem a questão do modelo atômico de Dalton, tá? E aí, o que são esses modelos atômicos? Esses modelos atômicos é uma representação, é um modelo que a gente tem, que existe, para poder estar explicando o que são esses átomos, tá bom? Então, não tem nada demais, não tem nenhuma, vamos dizer assim, não tem nenhuma coisa muito complicada, mas um modelo atômico, ok? É um modelo, é uma forma de explicar, tá? É uma forma de explicar o que é o átomo, tá? E a gente começa aí com o modelo de Dalton, beleza? Que Dalton pensou que o átomo seria como pequenas esferas e não poderiam ser divididas. Tá? Toda a matéria é formada pela associação de átomos, ou seja, todos esses modelos são associados como se fossem esferas se juntando, e as transformações químicas consistem em rearranjos dos átomos. Tá? Mas aí ele parava aí e não conseguia justificar como os átomos ligavam entre si. Então, Dalton dizia que a matéria é formada por átomos, que são partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis. Então, Dalton ficou conhecido aí como a teoria da bola de bilhar, beleza? E aí a gente vem, tá, para o modelo de Thomson, tá?
Thomson já pensava um pouco diferente. O Thomson, o modelo dele era mais parecido com um pudim de passas ou um bolo de passas, que seria mais ou menos o seguinte: olha, eu tenho uma massa, tá, que é toda a minha carga positiva, essa massa desse bolo, vamos dizer assim, que eu acho que fica mais fácil de a gente visualizar, e cada passa existente dentro desse bolo é o meu elétron. Então, essa massa seria positiva e os elétrons seriam negativos, que seria quem? As minhas passas, ok? E aí, o último modelo, que era o modelo de Rutherford e Bohr, tá? A gente já fala logo dos dois, que foi o modelo atual que é utilizado. Eles já imaginavam o átomo como um sistema solar. Seria como se eu estivesse vendo um sistema solar, onde o Sol seria meu núcleo e os planetas que orbitam seriam os elétrons. Tá? Então, ele mostrou que o meu núcleo era composto de prótons mais nêutrons e os elétrons que circulavam esse núcleo eram minhas cargas negativas, ok? Tá tudo explicadinho aí na apostila, tá tudo mastigadinho aí, só seguir aí, só seguir aí dentro do conteúdo. Faça as anotações de vocês e qualquer coisa, só tirar dúvida lá nas aulas, beleza? Toda terça-feira eu tô lá firme e forte. Estrutura atômica, tá? É o número atômico, Z possui um elemento químico, ou seja, cada elemento possui o seu, tá? Todo elemento possui um número atômico, mas cada um tem o seu. A gente não vai repetir o número atômico, não, tá? Assim como também ele é reconhecido pela letra Z maiúscula, assim como cada elemento, beleza? Tem seu número de massa, que também não são repetidos, tá? E aí a gente traz um pouquinho sobre a questão da organização dos elétrons no átomo. Pelo modelo sugerido por Rutherford e Bohr, mostra que o átomo possui um núcleo, tá? Esse núcleo são meus prótons e nêutrons, ou seja, a minha carga positiva, e ele está atraindo, tá ok? Ele está atraindo meus elétrons. Se ele atrai meus elétrons, eu tenho aí uma força de atração e eles circulam o meu núcleo propriamente dito, tá? Cada elemento que circula, cada elemento não, cada eletrosfera, ou seja, cada local que esses elétrons passam, porque os elétrons não se colidem, eles ficam circulando o núcleo, tá? E vamos dizer assim, cada anel desse, cada esfera dessa, cada camada dessa comporta uma quantidade ínfima, tá, de elétrons, tá? Ou seja, tu possui uma camada máxima. Posso ter menos do que aquilo? Posso, sem problema nenhum. Eu nunca posso ter mais do que essa camada, ok? Eu nunca posso ter. Se eu tenho uma camada que comporta 8 elétrons, eu não tenho como colocar 9 elétrons nessa camada, tá bom? Falamos também sobre a questão da distribuição eletrônica, tá? Diagrama de Pauling, que está explicando aí o que é esse diagrama, como é que ele faz. Gente, lembrando aí, todo esse conteúdo, além da questão da explicação que eu posso dar para vocês, que eu vou dar para vocês, tá? Durante as aulas, vocês conseguem várias videoaulas de vários professores diferentes, professores até melhor do que eu, professores no mesmo nível do que eu, tá? Com essa explicação, beleza? Então fiquem aí, fiquem espertos, fiquem antenados e anotem as dúvidas de vocês, tá? O diagrama de Linus-Pauling é uma coisa mais simples do mundo. Você olhando esse rabisco aqui, você pensa que ele é complicado, mas não é. Lembra o que eu falei? O diagrama de Linus-Pauling só vai me dar o quê? A ordem eletrônica, tá? Ele vai me dar a visualização de ordem crescente de energia dos elétrons no meu átomo, ok? Lembrando aí que os elétrons podem ganhar ou perder, que os átomos podem ganhar ou perder elétrons, tá? Se eu tenho elétrons para perder, tá? Esse átomo é chamado de cátion. Se eu tenho elétrons para ganhar, ou seja, eu tenho disponibilidade para encaixar elétrons ali, ele é um ânion, tá? E o íon é quando ele passa a ter estabilidade, ok? Lembre-se disso.
com os exercícios aí para vocês poderem fazer no caderno de vocês, super fácil, super tranquilo. Acredito que vocês vão fazer de boa isso daí. E qualquer dúvida, gente, sempre isso. Qualquer dúvida, sinaliza. Qualquer dúvida, fala. Anota. Professor, não consegui fazer. E vamos lá, vamos fazer junto. Tá? Mas eu preciso que vocês levem isso daí. Ok? E aí, para o capítulo 2, também não tem muito mistério. A gente começa a falar sobre classificação periódica dos elementos. E aí a gente fala, basicamente, a questão da tabela periódica. Como é que esses elementos estão na tabela periódica? Tá? Eles ficam... A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que a tabela periódica é composta por linhas e colunas. Tá ok? Eu começo a analisar minha tabela periódica sempre da esquerda para a direita, onde, se vocês repararem, o primeiro elemento lá é o hidrogênio. Tá? O número atômico dele é igual a 1, tá ok? E o meu último elemento é o 118, lá embaixo, do meu lado direito, na tabela periódica. E aí, cada coluna dessa, eu tenho o quê? A minha semelhança eletrônica, ok? Separado por grupos e períodos, tabela em ordem crescente, e cada coluna dessa, eu tenho o quê? As minhas famílias, tá? Então, ó, primeira família ali, eu tenho o hidrogêniozinho, que ele é hidrogênio, eu falei para vocês, expliquei para vocês, hidrogênio é meio sem vergonha, que é um elétron, mas eu tenho lá, tirando ele, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, franco, tudo um elétron, tá? E esses são chamados de metais alcalinos, ok? Família 2, eu tenho os alcalinos terrosos, eles têm 2 elétrons disponíveis lá na última camada. Família 13, eu tenho 3 elétrons, 14, 4, 15, 5, 16, 6, 17, que são os halogênios, eu tenho 7 elétrons aí. E a família 18 possui uma estabilidade aí, porque eu tenho 8 elétrons na minha última camada. Ok? E aí a classificação dos elementos quando eles são metais, ou seja, quando eu estou ali na minha meiuca da tabela periódica, quando eu falo do 3 ao 12, da família 3 à família 12, eu tenho que analisar cada um deles, porque são os chamados metais, ok? Então, os metais, tá? Ele tem o que dentro da característica dele, ele tem o maior grupo dos elementos, ele possui brilho, a principal característica é a eletropositividade, ou seja, a tendência de doar elétrons, são maravilhosos para a condução de corrente elétrica, calor, tá? São maleáveis, beleza? Sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Mas quando eu extraio o mercúrio, alguém pode se perguntar, professor, mas como é que eu tiro o mercúrio da natureza? Normalmente o mercúrio está na natureza em formato de algum tipo de óxido, eu encontro ele. Mas quando eu purifico ele, ele vai estar no meu estado líquido, ok? E ele vai ter tendências para perder elétrons, ou seja, eles se amarram em ganhar oxigênio. Tá? E aí, saindo dos metais e indo para os ametais, qual a diferença deles? Não são maleáveis e não têm a capacidade de formar dutos, tá ok? Ou formar ali tubos e dentre algumas outras características, tá? Ela tende a receber elétrons, não possuem brilhos, eles costumam ser muito opacos, tá? São péssimos ou não conduzem corrente elétrica ou calor. Normalmente a gente usa ele como isolante e possuem a tendência para receber elétrons. Gases nobres, não preciso nem comentar sobre eles, né? Altamente estáveis, e aí a gente consegue trabalhar. Possui as propriedades periódicas aí. O que são as propriedades periódicas? É quando eu olho a minha tabela periódica, eu consigo fazer uma análise rápida. Então, quando eu falo de raio atômico, quando eu falo do raio atômico crescer, ou seja, maior abrangência, eu olho minha tabela periódica, são os elementos da direita para a esquerda e de cima para baixo. Quem está lá embaixo, da direita para a esquerda e de cima para baixo, tem o maior raio atômico, ok? Energia de ionização, afinidade eletrônica, tá? Tudo isso aí é só você pegar a tabela e comparar em cima e ver pega um elemento aleatório e dá uma olhada na característica, tá?
Com isso, galera, tem até aí no anexo uma tabela periódica aí. Sempre aconselho deixar vocês imprimir essa tabela, que ela vai ser útil para vocês no ensino médio, tá? Finalzinho aí do ensino fundamental, ela sempre vai ser útil para vocês trabalharem, ok? Pessoal, vou encerrar por aqui. Peço para vocês tentarem fazer os exercícios, tá ok? Não esqueçam, tentem fazer. Os exercícios não são difíceis, tá? E anota a dúvida de vocês. Eu estou lá às terças-feiras, depois de 6 meses, 6h40, eu já estou disponível para poder tirar essas dúvidas aí, caso surja alguma. Ok? Forte abraço, beijo no coração e até o nosso próximo encontro, galerinha. Fiquem na paz.